pessoal, seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. Hoje estamos em Casa Nova, no 7 Point Comunicação, by Paulo Matias. Seja bem-vindo. Nossa convidada de hoje é deputada federal, ex-prefeita de Itapetininga. Simone, muito obrigado, deputada, por ter aceito o nosso convite. Sou eu que agradeço imensamente, fiquei muito feliz pelo convite e está estreando a Casa Nova. Está estreando Casa Nova, estúdio super bonito, lindo, tecnológico, muito bonito, sabe, com espaço para fazer diversas entrevistas, para quem quiser gravar para as eleições também dá para fazer. Espaço maravilhoso. Um espaço legal, muito legal. Você sempre com bom gosto, né? Muito bom. Paulo Matias, a equipe. Deputado, vamos começar um pouco pela história, para as pessoas compreenderem quem é a Simone, ex-prefeita, mas de onde que ela veio e por que ela fez essa mudança de trajetória, né? Formada em jornalismo e relações públicas, trabalhou na SBT, trabalhou na Globo, diretor, editor-chefe. O que nessa sua trajetória profissional te indicou que o caminho falou assim, não, quero fazer mais via política? Olha, primeiro foi, na verdade, uma crítica, né? Eu sempre, na cobertura do jornalismo, a gente retrata a realidade das pessoas. Então, a gente sabe o que tem as pessoas, o desejo e o que a política pode mudar. Então, eu cobrava demais os políticos. Eu levava para o estúdio, dizia, olha, eu, por exemplo, até hoje, e levo isso como lição para mim também, político que vai assumir uma gestão, né, a prefeitura, o governo, e começa a falar mal do passado. Itapetininga em São Paulo, mas ela engloba o que? A região de Campinas, é isso? Fica quando você pega a transmissora... de Sorocaba. Sorocaba, é Sorocaba. verdade. Apesar que a transmissão também tem Itapetininga. Tem Itapetininga. E aí eu sempre cobrava isso, né? Um político, uma vez, de uma cidade lá do interior, ele foi me dar entrevista e ele falava só mal da outra gestão, mas não resolvia. E aí ele saiu ao vivo, assim, bravo comigo, dizendo assim, mas está errado. Eu falei, não, o senhor sabia como ia pegar a cidade. O senhor veio para mostrar algo novo. Agora, se o senhor não consegue mostrar esse algo novo, então o senhor está mostrando incompetência tanto quanto o outro. Aí ele ficou bravo comigo, assim. E era assim, eu pegava muito pesado com a política. Acompanhava, cobrava. E aí um dia, de uma situação que eu peguei pesado, na época era o ex-governador o Alckmin. Ele estava no governo. Você sempre foi MDB? Quando você entrou na política era MDB? Não, nunca fui partidária, nunca nem legenda tinha. Certo. Não. E aí ele me chamou para uma conversa dentro do SBT, porque a gente estava fazendo uma entrevista com ele, de uma denúncia que eu tinha feito do hospital de Itapetininga. Ele estava presente lá ou era via Palácio? Não, ele estava presente porque, na verdade, assim, enquanto a cidade ficava em investigação pelo GAECO, o governo do estado não podia refazer o repasse do recurso para o hospital. E daí, quando terminou a investigação, eles tinham que devolver o dinheiro. Então, eu cobrei ele para estar lá, era a hora dele começar a voltar a fazer o repasse. E nessa ida dele lá, ele me pediu para tomar um café lá dentro do SBT. Falei, pronto, que eu fiz, né? Minha chance, o governador bravo comigo. Aí ele me chamou e falou, olha, Simone, eu acho que você tem perfil para ser prefeita. Cara, eu falei, legal. Nossa, governador. Ele falou, verdade, você tem perfil para isso, você briga pela cidade de Itapetininga. Nós estávamos em Sorocaba, eu morava em Sorocaba. Mas a minha família é de Itapetininga, então eu sempre cobrava muito Itapetininga. Mas sou paulistana, eu fui para o interior aos 17 anos de idade. E aí ele falou assim, vejam isso com carinho. Eu falei, não, governador, de jeito nenhum, política. Fui para casa, comentei com meu marido, imagina o governador falando para eu ser candidata a prefeita, todo mundo tirando sarro, foi piada. Mas eu sou uma pessoa de muita oração e nunca neguei isso. E a minha fé é algo que eu sempre coloquei à frente de tudo. Fé e corajosa, né? A coragem pela fé, viu, sim. E aí o que acontece? E eu vou para a cidade de Itapetininga fazer uma transmissão da primeira sinal HD. Na época ainda a implantação do HD na região. E eu vou para lá e uma senhora chamada Dona Irene, ela me procura e fala assim, eu tenho uma palavra para dizer para você. Ela é evangélica, eu sou católica, e eu fiquei curiosa. Falei, uma palavra para mim? Ela falou, eu tenho uma palavra para te dizer. Vem cuidar da gente. Vem para Itapetininga cuidar da gente. Deus quer isso de você. Aí eu falei, opa, né? O governador uma semana me fala isso. Depois uma evangélica vem me falar essa palavra. E aí, enfim, vou resumir a história, porque é muito longa. Eu fui colocar em oração, fui buscar novena, jejum. E aí foi quando eu tive
um dia, assim, falei, hoje eu vou buscar a palavra. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou ser obediente. E Você aí, é católica? Eu sou católica. E aí, numa oração, depois da missa, eu fui buscar num grupo de oração a palavra. E a palavra é essa, vá. O caminho não será fácil, mas a vitória será garantida. E aí eu cheguei na minha casa, fácil assim, falei pro meu marido, vou ser prefeita. E ele, você tá louca, você não tem nem... Eu não tinha grupo político. Nada. Eu não tinha nada. Eu não sabia nem quantos votos o senhor precisava ter. E ganhou ter. de primeira? Ganhei de primeira. Com mais de 80% de votos? Mais de 80% dos votos válidos. Rapaz. E aí foi assim. Então, Deus na minha vida é muito presente. Eu sou muito obediente, né? Você é bem organizada? Eu sou organizada. Eu sou. Quando eu assumi prefeita, né, eu tinha experiência de empresas, no jornalismo. Então, o que eu faço? Até ontem, em casa, eu estava me organizando, eu tenho um caderno para cada ano de mandato. Então, com o meu secretariado, às segundas-feiras, isso em 2017, assim que eu assumi. Então, eu colocava meta semanal, meta mensal, semestral e anual, daquilo que eu queria que o governo entregasse. Então, quando eu assumi, eu já sabia que eu queria colocar na primeira semana, por exemplo, que era reabrir um posto de saúde, que é um PA, que estava sem atendimento à noite. Só o pronto-socorro não dava conta. Então, meu primeiro ato como prefeita foi esse. Depois, eu sabia o que eu queria no domingo, que era levar lazer, trazer famílias, reunião, que era o domingo no PAC. Então, eu sempre fui organizada nesse sentido. E eu cobrava demais, cobrava demais. Você foi a primeira e única agora, porque você acabou de sair da prefeitura, foi a primeira mulher. Deputada, a prefeita mulher de Itapetininga. E primeira deputada mulher e deputada da cidade. A sua vida, por ser mulher, como prefeita, você tem um sentimento que foi mais difícil, que se fosse com um homem seria mais fácil? Eu penso assim... Não digo pela competência, porque mulher é mais competente que homem, eu tenho certeza, vocês têm mais sensibilidade. Mas a vida é mais difícil? Olha, eu sou uma pessoa... É mais difícil, mas eu não fico focada nessa dificuldade. Eu não uso isso para me justificar ou não fico colocando isso como barreira. Mas você tem um sentimento que é mais difícil? É mais difícil, com certeza, é mais difícil. Tem uma reunião, por exemplo, que eu fui fazer com o meu secretariado, nos 90 dias de gestão, que a gente vai fazer o balanço. Então, eu queria colocar todos os carros sucateados na praça pública para as pessoas entenderem o que eu estava recebendo e como eu gostaria de deixar. Eu tive que falar com 5 secretários para eles entenderem que eu queria aquilo. E eles vinham com um jeitinho, olha, prefeita, eu quero. Olha, prefeita, eu quero. Até que teve um dia que eu disse, eu não estou mais pedindo, eu estou mandando. Aí, entende? Então, assim, tinha momentos que você tinha que ter uma voz um pouco mais firme. Porque há uma dificuldade, com certeza. Mas eu não levava isso como um vitimismo, que eu também não gosto disso. Ai, porque não me ouvem. Ai, seria melhor se fosse de outro jeito. Ai, uai, não. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos correr e pronto. Aquele que não te respeita e que não atende você como você gostaria, nem pelo respeito, nem pelo trabalho, troca. Qual a maior dificuldade que você teve como prefeito? Fala assim, putz, isso aqui foi a coisa mais difícil que eu peguei, porque depois você foi reeleita com mais de 60%, é voto pra caramba. Mas qual que foi a sua maior dificuldade como prefeita? A agilidade dos processos. Eu queria muito mais, eu queria fazer mais, eu queria entregar mais, mas tudo demora muito, né? Essa parte burocrática, ela impede muita coisa, muito desejo. Eu sonhava que eu fosse chegar à prefeita no dia seguinte... um cheque e resolver os problemas todos. No dia seguinte, por exemplo, nós temos as marginais da cidade. Eu queria aquela marginal brilhando, bonita. Queria transformar num belíssimo calçadão. Eu achei que na semana seguinte ia fazer isso. Meu Deus! Para eu conseguir trocar uma árvore de lugar, para conseguir fazer a obra, eu entreguei no meu último mês do primeiro mandato. Ou seja, demorou 4 anos para eu fazer a marginal que eu queria. Até desabafei com a população. Falei, olha, essa é a maior dificuldade que eu tive. Assim. Você brigaria com a jornalista Simone? Brigaria. Mas eu acho que a jornalista Simone ajudou muito. Porque eu me cobrava como povo, entendeu? Tinha muita paciência, porque algumas pessoas falam assim, você tem que fazer assim. Cobravam a prefeita Simone no começo com muita grosseria. Manda fazer aqui, olha isso aqui, eu pago o seu salário, votei em você, sabe?
E aí eu fui educando a população. Olha, você de fato votou em mim, eu agradeço, mas isso acontece assim, assim, assado. Então, eu usei muitas lives na minha gestão. Então, eu amanhecia e contava para Itapetininga o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, as dificuldades que eu tinha, e eu assumia as dificuldades com a população. Por exemplo, transporte público, eu tive muita dificuldade. Então, uma coisa que eu não solucionei no meu governo. Né? Agora, o meu... Qual que era a dificuldade do transporte? Muito difícil, um contrato mal feito há muito tempo, os valores, os ônibus, tudo muito ruim. Eu não podia fazer nada, porque é uma legislação que estava já num acordo... Uma concessão que já estava rolando. Uma concessão de mais de 40 anos, então eu não conseguia resolver. Então, eu dizia, olha, não estou conseguindo, de fato, resolver assim. Vamos buscar ajuda, vamos fazer assim. Então, a gente caminhou juntos. Nas minhas dificuldades, eu partilhava com a população. Eu não escondia o erro. A vontade nem sempre vira algo que a gente consegue executar, não é? Nem sempre. Agora, o meu maior desejo, e que eu consegui, e que era uma promessa que todos que passaram por Itapetininga diriam e falavam que ia fazer, e eu não disse que eu ia fazer. Essa é uma dica que eu daria para quem está entrando na política hoje, se você me permitiu, sim. Eu sempre dizia o seguinte, nós temos propostas de trabalho e promessas. Eu nunca trabalhei com promessa, eu trabalhei com proposta de fazer o melhor. Porque a promessa é aquilo que você vai ter que cumprir de qualquer jeito. E a proposta nem sempre depende só de você. Você tem a justiça, você tem licitação, você tem fatores diversos. Então, trabalhe com propostas de governo. E eu não falei isso para a população, mas trabalhei com essa proposta no meu coração. Primeiro dia de governo, eu já peguei, antes de assumir, eu estava em Brasília para entender como era, e eu consegui levar a Faculdade de Medicina para Itapetininga, porque Itapetininga é conhecida como a terra das escolas, foi o primeiro magistério, as escolas na verdade, eram chamadas de normais naquela época, foi em Itapetininga. Era para ser a capital de São Paulo, Itapetininga. No berço da República, depois Itu toma conta, aí vira todo o cenário político, mas a terra de Júlio Prestes, Itapetininga. Então, hoje está quantos moradores lá? Nós temos 170 mil habitantes. E então, a Faculdade de Medicina foi assim, era o último curso que faltava para fechar o ciclo e fazer a terra das escolas, de fato, receber esse título com honrarias. Então, nós conseguimos levar. E aí, eu disse que você é corajosa porque você é de virar a chave, né? Tudo bem, último ano de mandato, segundo ano, né? Faltando 2 anos para o mandato terminar, você foi lembrado para ser candidato a vice do Rodrigo Garcia, mas tinha um projeto, isso, e tinha um projeto, mas tinha um projeto de ser deputada federal e aceitou o desafio de ser deputado federal. Tem que ter coragem, né? Porque você deixa uma coisa, sabe? Itapetininga elege, mas não tem capacidade de eleger um deputado só por Itapetininga, então tem que ter uma articulação, sabe? Tem que ter coragem. Eu participo de eleição, sei o quanto é difícil a decisão e olhar o horizonte de votos, essas coisas. Como que foi essa transição de sair de prefeita para ser deputada? Porque é o que você falou, o executivo, pelo menos na minha opinião, o executivo é muito mais legal que o legislativo. O executivo é isso, dá caneta, resolve, traz o curso de medicina, traz mais escolas, vai no governo do estado, vai no governo federal, traz benefícios para o município, que muitas vezes o deputado não tem, faz, mas não vê o resultado final, porque quem... Não depende dele. Não depende, né? Mas como foi essa sua transição de prefeita para deputada federal? Eu penso assim, foi muito natural, nada programado. Eu, enquanto prefeita, na época, nós pegamos o Dr. Michel Temer como presidente. Então, foi um excelente presidente. Nós temos ainda obras que são inauguradas, que nós conquistamos enquanto prefeita com o Dr. Michel Temer, presidente da República. Ele já deu entrevista aqui, o Michel ele é fenômeno. Um fenômeno. E muita gente reconhece o trabalho dele hoje e se arrepende muito também. É isso. Né? Infelizmente, mas faz parte. Pelo menos o reconhecimento veio em vida. O reconhecimento veio em vida. Ruim é quando reconhece depois que não está mais aqui muitos empresários políticos, nesse plano. Exatamente. Muitos empresários políticos reconhecem o Dr. Michel hoje, o grande presidente da República que ele foi. Então, enquanto prefeita, eu corria muito atrás de recursos, tanto no governo do estado, que você me via sempre, é verdade. e também no governo federal. Então, muitas obras, a cidade tinha
pequena arrecadação, recurso muito baixo. Então, eu precisava daquele boom no município para que viessem novos investimentos, novos empresários, e eu tinha um plano B ali de trabalhar com esse crescimento. Então, eu me acostumei muito com Brasília buscando recursos. E eu tive muitas portas abertas. Então, como o doutor Michel, né, Baleia Rossi, que é o presidente nacional do meu partido, MDB, eles abriram as portas, muitas conquistas foram para Itapetininga. Então, eu pensava, olha, como prefeito, eu executei. Agora eu quero, como deputada, estar lá para dar esse suporte para a minha cidade. Porque ficar essa lacuna de 2 anos, muita coisa pode mudar. Então, eu, prefeita, reeleita, deixo o meu sucessor, que faz ainda a continuidade do nosso trabalho, nós somos parceiros, ele está lá, ele tem a gestão dele, ele tem liberdade para poder fazer o que ele quer, mas ele sabe que ele tem por trás dele um respaldo que é no governo federal, com o meu mandato de deputada. A tua experiência como prefeita ajudou nessa sua nova experiência como deputada? Muito. O que ajuda? No que ajuda? Muito. Primeiro, esses contatos, o que vai ser prático ou não, do que de fato a população quer de entrega ou não. Eu tive muito contato com a população. Eu gosto da rua. Eu ficava... O meu vice-prefeito, assim, estrategicamente, eu coloquei ele para cuidar da parte mais burocrática, que ele gosta bem, ele manda muito bem, e eu rua. E eu com os projetos, ouvindo a população e colocando em prática, que vem do jornalismo essa experiência. Né? Então, eu juntei aquela capacidade de saber ouvir e transformar as demandas em resultado. E como hoje deputada, eu sou muito respeitada, graças a Deus, na Câmara, porque eu tenho a voz de ter passado pelo Executivo e falar, olha, isso não vai dar certo. Isso na ponta não vai acontecer. Tem vários projetos que eu não aprovo na discussão. Não, isso não vai mexer. Vamos mexer aqui. Ou ajusta o caminho. Ou ajuste o caminho. Por conta da sua experiência no Executivo. Exatamente. Então, isso, hoje os colegas me ouvem e falam, vamos ouvir a deputada que tem essa característica do Executivo. Então, os deputados hoje que estão lá, que tiveram a experiência de serem do Executivo, nós também nos unimos para algumas pautas tirar de discussão, porque não vai acontecer. Então, isso para a gente dá um ganho. E, do outro lado, projetos e programas e convênios que o governo coloca, a gente já corre atrás e fala, vai por esse caminho que vai ser mais rápido. Então, é uma experiência, eu tenho gostado muito. Quais os seus princípios e valores que você olha assim e fala, pois esses princípios e valores, eles norteiam minha atuação política? Tudo assim, a vida, né? A fé, tudo que eu falo que se a gente souber seguir os mandamentos mesmo, né, que são bíblicos, que Deus nos coloca aí como herança, o valor e respeito ao próximo. Muita gente fala assim, a fé não se mistura com a política. Se mistura sim. Por quê? Quando eu falo mistura, não é ir para a igreja pedir voto. Eu nunca pedi um voto dentro da minha igreja. Mas o meu agir, o meu cotidiano, os meus valores mostram quem eu sou. Então, quem está próximo vai entender que se eu assumo aquele cargo, aquela missão, eu vou respeitá-lo. Então, assim, é o amor ao próximo, é o respeito ao próximo. Porque se eu tenho respeito por você, se eu tenho carinho por você, se eu gosto de gente, do ser humano, e eu tenho temor a Deus, eu não vou errar. Eu não vou errar. Eu não vou errar, porque eu não posso perder esse amor, essa graça que vem do alto, se eu errar. Então, eu quero fazer o melhor. E quando eu faço o melhor, respeitando, tendo temor a Deus, você vai ser beneficiado. É simples assim. A gente fala um pouco de campanha, né, de eleições. Eu tenho um quadro aqui que se chama Histórias de Campanha. Que as pessoas, eu sempre digo, né, as pessoas acham que campanha é, né, tudo lindo e maravilhoso, né? Não tem hora para ir no banheiro, não tem hora para comer, né? Às vezes é café frio, às vezes é café muito doce. A vida na campanha é difícil. Não é o que eles vêem na TV, o que eles vêem no Santinho, tudo bonitinho, não. A vida é difícil. Eu queria que você compartilhasse conosco uma história de campanha, ou que você acha interessante compartilhar com as pessoas, uma história engraçada, que as pessoas... Para ver que, né, também, mesmo na dificuldade, a gente tira algo de bom e consegue dar risada dos problemas que a gente enfrenta na dificuldade. Eu vou pedir para a produção passar a vinheta e a gente volta. Deputado, então, qual uma história aqui de campanha para compartilhar? Olha, foi uma história muito engraçada, na verdade foi um mico, né? Agora, para a deputada federal,
em Taquarivaí, eu estava fazendo campanha ali, né, na rua, comércio por comércio, local por local, eu vi uma portinha, eu já estava entrando. E aí eu entro numa porta que eu reconheci que assim, a cidade é pequena, né, pouca gente, mas assim, tinha ali umas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Falei, nossa, que bacana, né, num comércio assim. Entrei, todo mundo estava em pé, assim, e eu com aquela ansiedade de pedir voto, né? E falei, olha, santo dia, eu sou Simone, vim aqui, tal, falei que eu tinha que falar, e todo mundo quieto olhando para mim. Fiz, nossa, né, mas tá todo mundo quieto, ninguém tá se mexendo. Aí eu parei e falei, deixa eu ver onde que eu tô. Aí eu dei 3 passinhos, olhei ali, eu estava num cartório. No meio de um casamento. Nossa Senhora. Aí eu falei, ai, gente, desculpa, eu não me toquei que era um casamento, que era um cartório, mas eu não vou perder a chance. Já que eu entrei, interrompi, entreguei o santinho. Eu falei, pode ser que vocês votem em mim ou pode ser que vocês me odeiem. Odeia. Mas aqui eu não vou perder minha função. E olha, que sejam felizes, que Deus abençoe, felicidades aos noivos e ó... É a ansiedade do voto, né? Ansiedade do voto. Não posso perder nada e ninguém. Gente, e ainda conjunto de gente, pessoas. Imagina, quando tá comigo mais de 6 pessoas, daqui a pouco eu já vou começar a fazer um comício aqui também. Pedir voto pro nosso colega. Como é que é o nome do nosso colega que tá aqui trabalhando? Felipe, vou pedir voto para você, Felipe. Ainda você vai ficar atento à deputada federal Simone Marqueto por São Paulo. E aí não podia haver mais pessoas unidas ali, então, num casamento, assim. Foi um perdão pelo casamento. Você, para quem te conhece, Simone Marqueto, deputada federal eleita por São Paulo. Quais aqui muitas vezes as pessoas vêm de fora, principalmente, São Paulo não precisa de nada, São Paulo tem tudo, São Paulo é imenso. Como que é o desafio de trazer oportunidades e levar oportunidades do Estado como exemplo para outros estados? Como que você trabalha com isso? Olha, primeiro aquilo é ouvir, né? Eu ouvir bastante. Eu sempre gosto de estar realmente com a população, de ouvir e a gente entender. Você, enquanto também brasileiro, né, o que é bom e a experiência que a gente traz do executivo. Então, ajudou bastante. Então, tem alguns projetos de lei, por exemplo, que a gente levou para Brasília e que estão tramitando, e tem um que já foi aprovado. Em 8 meses de mandato, já tem um que já foi aprovado. Mas, assim, existe um projeto... Posso falar um pouquinho? Pode. Qual projeto? Agora, né? Ele vai votar. Eu preciso de conquistar esse voto. Eu gosto do desafio. É isso. Mas, assim, um dos projetos que eu coloquei, o primeiro que eu coloquei na Câmara, é um que é muito sério, que reflete, principalmente em São Paulo, capital, eu estou falando. Eu, enquanto fui prefeita, eu assumi a região metropolitana de Sorocaba. Nós trabalhamos com algumas pesquisas ali. Então, hoje, não sei se as pessoas sabem disso, mas nós temos em todos os municípios, são obrigados a manter as entidades que cuidam das crianças que foram tiradas das suas famílias pela justiça, né? Então, são os abrigos. Essas crianças, os pais estão presos, ou crianças que não tiveram contato com o crime, mas elas foram tiradas das famílias pela justiça e são levadas aos abrigos. Algumas ficam para adoção, outras na experiência de voltar para casa em convívio familiar. Mas a grande maioria não acontece. Quando completam 18 anos, esse jovem simplesmente, você imagina, você faz 18 anos dentro de um abrigo, você recebeu uniforme, alimento, banho, escola, tudo. Completa 18 anos, a porta do abrigo é aberta e fala tchau. Acabou, não posso mais cuidar de você, você não me pertence mais. E vão para a rua. A maioria se torna morador em situação de rua. E aí vai, infelizmente, para o tráfico, né? Vai para o roubo, vai para o furto, vai para tudo que a gente imagina o que a rua espera de uma pessoa que não teve nenhuma oportunidade. Então, nós, em Itapetininga, criamos as repúblicas, a feminina e a masculina. Eles colocam esses jovens dos 18 a 21 anos, que obrigatoriamente eles têm que estar estudando em escolas públicas, que nós já temos. E nós temos um outro projeto de lei que já é federal,
que trabalha os jovens, que é o jovem aprendiz, que coloca esse jovem no mercado de trabalho. Então, nós unimos os projetos. É isso que falta em nosso país. O nosso país tem muito projeto, muita lei, mas são espalhadas. Elas não trabalham como uma rede de apoio. Então, a gente tem que somar tudo aquilo que acontece. Unificar. Exatamente, unificar. E é o que nós fizemos com as repúblicas e colocamos como um projeto de lei federal. Então, esses jovens saem dos abrigos, vão para as repúblicas, eles estão estudando, se formando, cursos técnicos, e também eles já estão trabalhando. E todos que nós acolhemos já saíram, são enfermeiros hoje, trabalham com professores de educação física. Eu tive um jovem que não soube aproveitar a oportunidade e está preso. Então, todos os outros souberam aproveitar. E isso a gente tira esses jovens da rua, tira do crime, e a gente capacita, então gera emprego, tem muitos frutos bons. Esse é um projeto que eu coloquei, que já está em discussão na Câmara. Também coloquei um projeto, agora recente, trabalhando com transportadores, né, de vans escolares, redução do IPI, que é um pedido, uma isenção que a gente está trabalhando com eles, porque transporta nossos jovens. Eu gosto muito de trabalhar com jovens e crianças. Né? Nós temos um projeto também... Não adianta falar que o jovem é o futuro do país se você não acolhe, não der atenção. Exatamente. Sozinho ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém faz nada. Não tem oportunidade, não tem um olhar. Não tem. Você só vai almejar algo mais e melhor quando Ficar você só com a tem retórica. esse olhar. Se você não conhece nada além daquilo da sua rotina, você nem tem essa busca ativa. Porque você não sabe onde você vai olhar esse futuro que todo mundo fala. Como começar? Nós temos um projeto de lei também, que é da Isadora, que ela ganhou uma repercussão nacional, que hoje as pessoas quando vão fazer fica até um alerta aqui, qualquer cirurgia odontológica, né, um processo de cirurgia, ela não tem hoje um pedido de exames para saber se você tem um problema sério. E muita gente morre na cadeira de dentista por falta desse pré-diagnóstico. Então, abriu, aí descobre que tem uma trombose, descobre que tem problemas diversos, e aí vai ser um caso muito sério. Então, é uma família que nos procurou e nós temos esse projeto de lei. O projeto de lei... Esse está tramitando. Tramitando também. Taylor Swift, que ganhou até urgência. Esse eu vi. E vou te falar, difícil, viu? Eu fui comprar outro dia um convite para um negócio que não é nem em São Paulo, é no Rio de Janeiro, que é um campeonato que vai ter. Mas não deu um minuto, já não tinha mais os ingressos. E com preços abusivos. Isso. E aí você vai no dia do evento, o que tem de cambista vendendo. Mas aí eu quero te perguntar, porque essa era a minha curiosidade, né? Porque o cambista vendendo lá, você já tá lá, né? Você pega, manda a polícia, o cara prende, mas também não resolveu o problema. O problema dos sites. O site tem no projeto prevê tudo. Prevê. Cambista. Porque o problema é o cara que já comprou, cambista. Né? A gente está numa discussão, eu tenho me reunido muito com as empresas que vendem os tickets e também com as empresas que promovem esses sites cambistas, porque, na verdade, eles espalham convite, cada um vende o seu valor. Nós estamos num diálogo, construindo tudo isso. Então, o projeto de lei quer acabar com o cambismo no Brasil. Ponto. É crime. Então, esse projeto já ganhou, nós conquistamos também a urgência. Então, a gente já está para colocar em plenário para discussão. Isso já foi aprovado na Câmara, a urgência. Não, você fica lá. Porque, assim, um valor de R$600 foi para 15 mil. Então, é absurdo. Então, quer vender o convite? Vai vender. Mas vai respeitar o valor inicial da venda. Você preparei uma hora antes para comprar esse ingresso, deu um minuto, já não tinha mais. Você pode pôr milhões de pessoas para vender na fila, no site, como você quiser, mas vai respeitar o preço do valor do ticket anunciado pelo organizador do evento. É isso. O resto, vendeu fora do valor, é cambista. É cambista. É cambista. Então, ele vai responder. Também, nós colocamos um projeto de lei agora que não dá para aceitar no Brasil quando vem pessoas de fora, estrangeiros, torcedores, em especial em campo de futebol, também ganhou uma repercussão nacional, o nosso projeto de lei, o racismo. Não dá para aceitar. Então, é torcedor, veio para cá, cometeu o racismo em campo de futebol, vai ficar por um bom tempo sem voltar para o Brasil. O projeto de lei impede a volta desse estrangeiro para o nosso país. Ou vai respeitar o brasileiro ou não volta para cá. Então, esse é um novo projeto de lei. E o último, que tem outros também, detector Você faz parte de uma comissão, vou te cortar porque isso é interessante, eu quero entender como que o
o legislativo pode ajudar, porque eu nunca tinha visto algo igual. Comissão de obras paradas ou inacabadas. Isso. Que é uma coisa que o executivo tem que agir. Como que uma comissão, como o legislativo pode ajudar, ou como que uma comissão age em cima dessa questão? Nós já estamos trabalhando. Essa comissão, por exemplo, imagina você prefeito da sua cidade, X, e aí você tem uma obra parada. Primeiro que a nossa comissão vai identificar o porquê que está parado. É falta de recurso federal, é falta de prestação de contas, é problema com a justiça. Aonde está o foco? A nós cabe cobrar o governo federal se for a falta de repasse. E por que faltou esse repasse? O que acontece? Tem muitos convênios que mexeram os programas e as obras simplesmente ficaram inacabadas e não se fala mais nela. Então, a gente retoma essa documentação. Hoje, quem está mais próximo disso é o próprio vice-presidente da República. Então, a gente leva os prefeitos, entende o que está acontecendo e nós estamos conseguindo retomar obras de cidades da nossa região e do estado de São Paulo que estavam inacabadas e para a gente fazer a entrega. Porque se não é dinheiro público jogado fora do governo federal, do município, necessidade de espaço de ocupação, escolas, creches, estádios de futebol. Então, a gente está retomando essas obras, aonde elas pararam, como elas pararam, em que formato, em que convênio, e recolocar o governo que aquilo é importante. Não adianta ficar anunciando um monte de obra se aquilo que já tem está parada e não vai para frente. Mais um elefante branco para se entregar. Então, vamos organizar o país. Onde está, na sua cidade, no seu estado, parado, e vamos retomar para depois anunciar novas obras. A gente falou muito, você já deixou claro que você é católica, apostólica romana, a gente falou muito de fé. Como que a religião ajuda na política? Olha, sim, não digo na Simone, eu digo na política no então, contexto. Vamos lá. De repente, na área social, como que ajuda na área social? Como que ajuda no contexto? Então, aí que tá. A igreja, ela fala muito da área social e faz um trabalho fundamental. Evangélicos, católicos, todos fazem um trabalho fundamental. Mas, hoje, o papel da igreja católica, o que eu vejo que está faltando é assumir a fé. É resgatar esses valores da fé. Então, eu tenho um exemplo muito típico para isso. Eu coloquei um projeto de lei, que é o projeto do Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. Tá? Esse projeto já foi aprovado, já está no Senado, tramitando e vai com certeza. Estava aqui na pauta. Como que me explica um pouco esse projeto também? Então, assim, nós temos o Dia do Rosário, né? O Dia da Nossa Senhora do Rosário, que ela não é lei federal, pela igreja. Tá? Só que o dia do Rosário, ele é uma arma espiritual. Nós temos diversas guerras que foram cometidas, guerras, como Israel hoje, guerras, e que foram estancadas por conta da fé. Quando um bispo fez uma intervenção, Pio XI, quando São Gregório recebe uma mensagem de Nossa Senhora pela fé, isso é fé, isso é fé. E aí ele coloca para rezar o rosário que o exército que estava ali, católico, era menor do que os protestantes que iam atacar, mas pela oração foi gerada a paz e a guerra acabou. Então, é importante, nós temos relatos históricos, políticos. Isso em 1957, foi dado um título a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Vamos começar assim, a história do Brasil. Para quem não crê em nada. Certo. A história do Brasil com a política e fé. Dom Pedro I, quando ele vai fazer a separação do Brasil e Portugal, ele faz o quê? Ele vai à Aparecida, ele vai recorrer a Nossa Senhora, que ainda não tinha nem o título de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, ele recorre numa capela e diz: se eu conseguir fazer essa divisão e tornar a proclamação do Brasil como república, como país independente, eu vou consagrar a Nossa Senhora. Então, pelo ato de fé. Não sabia disso. Pelo ato de fé. Primeiro ato foi ir a uma capela. E aí consegue. Por isso, Nossa Senhora lá na frente é reconhecida pelo reinado e ela é a padroeira do Brasil, porque ela foi consagrada. Brasil foi consagrada a Nossa Senhora antes mesmo de se tornar república, antes de se tornar independente.
Então, olha o quanto isso tudo faz sentido em nossa vida. Essa busca ativa pela paz, pela harmonia, em respeitar as leis da religião, faz um povo diferente. Lepanto também é uma outra guerra, onde, aquele momento, com o rosário, todos os católicos e fiéis começam a rezar o rosário, vão rezando, se aquela invocação de paz, a guerra acaba. Então, é vencida uma guerra pelo rosário. Por isso, nesse momento que nós vivenciamos uma guerra espiritual, quem disse que a guerra de Israel não pode chegar no Brasil? Né? Quem disse que não pode ter reflexos nisso? Na Câmara já é uma guerra. Quando um deputado vai defender de um lado ou de outro, oposição ali ferrenha, é uma guerra. É uma guerra. E se perdem, as pautas do Brasil se perdem. Então, vamos acalmar. É hora da gente trazer a paz, é hora da gente trazer o equilíbrio, é hora da gente trazer uma força aí, calma, e pensar em políticas públicas verdadeiras, não simplesmente para interesses próprios ou para atingir o outro. Eu não tenho que vencer porque eu quero te atingir. Eu quero vencer porque nós temos que viver em harmonia. É o fim da guerra. Então, mas tem questões do cotidiano das pessoas que muitas vezes a decisão passa a ser por conta da religião. Vou dar um exemplo e aí eu quero até que você possa falar um pouco, porque essa discussão é aborto. Tem muita gente falando e muitas vezes pouca mulher falando sobre isso. Né? Outro dia eu fui num programa, minha mulher até chamou atenção, que tinha pauta aborto e eram 6 homens. Sim. Eu fiquei constrangido e... Ficou quieto. Fiquei quieto porque 6 marmanjos falando sobre aborto, uma questão, sabe, que é da sociedade, mas principalmente uma decisão da mulher, né? Como que você vê essa questão do aborto e a decisão por conta, muitas vezes, da religião? Então, vamos lá. Lembra que no início do programa eu disse os mandamentos? Não matarás. Não matarás em nenhum momento. Então, se eu sigo os princípios da igreja, eu tenho que ser contra o aborto. Eu fui pesquisar a questão do aborto enquanto mulher. E nós temos aqui em São Paulo uma comunidade chamada Nossa Senhora Guadalupe, que ela está organizada de uma forma institucional, com documentação. Qual que é a região? Em São Paulo, capital. São José dos Campos. E ela tem uma unidade aqui também na capital. Então, mas eles estão, assim, organizados. É uma organização, de fato, que pode receber recurso, aquela coisa toda. Porque existem outros tantos, mas não estão organizados. E eu fui buscar entender índices de mulheres que buscam pelo aborto. A grande maioria, jovens, primeiro, que sofreram abuso. O abuso, são 3 tipos. O abuso dentro de casa, pai, né? Essa jovenzinha sem estrutura familiar, que querem o aborto, mas não vão buscar o aborto no hospital, nem nada. Elas querem buscar o aborto, acabar com aquele problema, porque foram abusadas em casa. Se elas tivessem valores religiosos e cristãos dentro de casa, um pai abusaria da filha? Eu acredito que não. A falta de Deus às famílias. Mas doente existe gente, existe. Porque um pai desse é um doente, né? Mas a mãe não, na doente verdade, desse existe em qualquer lugar, né? Existe em qualquer lugar, mas na verdade a grande maioria são padrastos. A mãe levaria para casa um homem que ela percebe que ela enxergaria a filha sofrendo? Falta de valores. Então, não ficou a família em primeiro lugar, ficou o relacionamento dela em primeiro lugar. Segundo, jovens que têm medo dos pais quando engravidam e simplesmente, é indesejável, não quero, vou abortar. Esse é o maior número de casos que procuram as clínicas que estão brigando para ter o aborto não é clínica SUS, são clínicas. E quem que procura essas clínicas? Não é aquela jovenzinha que foi abusada pelo pai. É a jovenzinha que foi para a balada, que encontrou uma pessoa, está namorando, quer terminar, engravidei, indesejável, vamos tirar. Então, a maioria é esse caso, infelizmente. Né? E o terceiro, não é por abuso. A maioria o terceiro é 0,1%, que é o abuso na rua, que é a jovem passando pela rua e é um estupro, e aí é abusada. E aí elas procuram a pílula do dia seguinte, porque não sabem nem se vão engravidar ou não, porque daí tem uma explicação científica de tensão, que pode ser que o homem nem consiga ejacular corretamente, chegar até o fim, não tem a junção ali
mesmo propriamente dito do sexo, para poder gerar um filho. Então, aquela tensão pode ser que já nem aconteça. Então, a gente está falando, primeiro é vida. Tem uma atriz que tem colocado que ela fez um aborto, cometeu um aborto, e ela coloca de uma forma muito real. Se toda mulher, antes de pensar em cometer o aborto, ela ouviu a batida do coração do filho dela, ela não vai conseguir. Né? Não tem como. É uma vida. Você chegou a se encontrar com o Papa e discutir essa questão de aborto no Brasil? Eu falei com o Papa sobre isso. Primeiro porque eu sou... o meu testemunho de vida minha mãe... Tá, fala do Papa. Foi aleatório ou você marcou aquela audiência não, olha como é. Que encontra lá é coisa de 5 minutos? Sim, viver na graça é isso. Quando a gente fala assim, viver na graça é isso. A comissão do idoso na Câmara, tem os deputados, tem um assessor que fala assim, deputada no corredor, não é meu assessor, é um querido, ele chama Cleiton. E ele fala assim, deputada, ele brinca comigo, você que amanhã é toda rezada, a nossa comissão vai para Roma, vai falar com o Papa. Eu falei, como assim? E aí eu vou procurar, interagir, saber da comissão do idoso, aquela coisa toda, fazendo parte. E aí, de fato, tem a comitiva, o presidente Arthur Lira vai definir quem vai, quem não vai, quantas pessoas vão. E aí a comissão pediu para que eu fosse. E aí o presidente fala assim, o que você vai fazer, Marqueto? Eu falei, o que você acha, presidente? O que você acha? E ele fala, não, Marqueto. E era dia do meu aniversário. Cara, que legal. Eu falei, me dê esse presente. É dia do meu aniversário, dia 20 de setembro, teria audiência com o Papa. Aí ele me permitiu ir. Então, o presidente Arthur Lira foi muito querido. O presidente Aliel também, que é da comissão do idoso. E esse assessor, que é um querido. E fomos. Então, lá eu falo para o Papa, Papa, o senhor fala sempre da questão do aborto, mas eu quero que o senhor fale aborto no Brasil. E aí ele diz, então, que ele vai se manifestar, ele procura a Vatican News, e aí o padre brasileiro que acompanha, me acompanhou nesse encontro, nessa reunião, e nós falamos, então, do aborto. Porque, assim, não dá para aceitar, não é possível, não pode acontecer. Então, e qual foi a resposta dele? O que ele falou? Ele é contrário, com certeza, isso daí não tem jeito, né? É a vida, é aquilo que eu falei, é mandamento, não matarás, em qualquer situação que seja. E eu também tenho 2 vivências. Primeira, enquanto Simone, a minha mãe tinha 46 anos quando ela engravidou da Simone. E minha mãe não poderia engravidar de jeito nenhum, porque ela passou por uma cirurgia dos rins. Ela tinha seríssimos problemas até hoje. Ela tem 86 anos e tem problemas sérios nos rins. E o médico, não era tão sério, né? Com 86 anos. Pois mas não era tão sério, né? Aí passou vem 40 anos. Aí vem até 48 já. Não, mas aí vem a fé. E aí esse médico falou, olha, você pode morrer, você tem que se recuperar da cirurgia, porque ela estava na recuperação da cirurgia e engravidou. Você não pode ter esse bebê. Vamos abortar, porque entre hoje a legislação atual, casos de saúde é permitido. E aí minha mãe fala, não, eu já amo essa criança, ela me consagra, Simone é Aparecida, né? Então, eu falo que eu luto contra o aborto desde o ventre da minha mãe, porque eu poderia ser fruto de um aborto. E eu tenho uma jovem em Itapetininga, do bairro lá de Itapetininga, um distrito do Rechã, que ela engravidou do pai. Ela foi procurar ajuda, ela teve esse bebê, ela cuida desse bebê, o pai foi preso e ela tem esse bebê. Então, ela não quis. E ela disse para mim, uma menina, uma jovem de 13 a 14 anos, ela disse aqui para mim, assim, o meu pai já cometeu um crime de acabar com a minha vida, eu não posso acabar com uma outra vida. Então, assim, quem passa na pele, um mal não vai substituir o outro. Você vai carregar uma herança, uma marca de ter sido abusada e a outra marca de ter matado. Para acabar com esse assunto de aborto, isso eu vou fazer com você, porque realmente não é preconceito, acho que não é preconceito falar que esse é um assunto que deveria ser tratado pelas mulheres, não pelos homens, né? Pela comunidade como um todo. E você sabe que eu descobri também, enquanto a gente discutia isso na Câmara, de um jovem que depois que ele foi entender o que é o aborto, como é a cena, eu publiquei nas minhas redes sociais, quem estiver acompanhando, fazer o jabá já, seguir Simone Marqueto, Q-U-E-T-T-O, são 2 T's, eu coloquei um vídeo que é um documentário real que mostra o momento do aborto, em que vai sugando aquela criança. E um jovem ficou revoltado porque a namorada fez sem pedir permissão para ele. Quer dizer, tem o bebê e entrega para o pai. Tem outras opções. Assim, eu sou de acordo com aquela jovem que tem o bebê e depois coloca para adoção. Para encerrar, o que você acha do Supremo
Agora o Barroso, né? Mas foi com a... Era Carmen Lúcia? Era Carmen Lúcia? Carmen Lúcia, né? Não é Carmen Lúcia, Rosa Weber. Carmen Rosa Lúcia Weber, não, a isso, Carmen Lúcia continua. A Rosa Weber que se aposentou. Rosa Weber. O Supremo discutia essa questão do aborto. Olha, eu acho que ela manchou a vida dela. Ela não precisava disso. Ela manchou a vida dela. Ela saiu de uma forma suja, feia, assim, uma mulher que poderia demonstrar, né, sucesso, uma ministra. Não era questão do Supremo estar discutindo isso? Eu acho que são 2 pontos. Ela quis um poder ali desnecessário, né? Não é para estar lá. A Câmara não se rejeita em discutir, o Senado não se rejeita em discutir. O Supremo teria que ter essa intervenção se caso a Câmara e o Senado não estivessem preparados, mas essa discussão acontece. Foi uma manobra política, né, do partido do PSOL. Foi uma manobra política para dizer que não quer se discutir, colocar lá. Ela teria que ter devolvido para a Câmara ou para o Senado, no mínimo arquivado, mas nunca em julgamento e nunca essa interferência. Então, para mim, ela é assim, é desnecessário dizer de uma mulher dessa, né? Não me representa de maneira alguma. É um ser humano horrível, horrível, horrível. E é assim, se diabo tiver face, é só olhar para ela. E para encerrar, agora o novo ministro, né, que é o Barroso. Nós tivemos um ganho, e vou te falar, lembra da fé que você falou? Certo. Lembra do Rosário? No dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, dia que nós colocamos o projeto de lei para ser a lei do Rosário como arma espiritual, nós conseguimos vencer. Ele não pauta. Ele não pauta. Ele tira. Ele falou que vai tirar. Vai tirar. E nós estamos trabalhando agora para a CNBB estar reunida com ele para entender os valores da igreja. Bom, é a fé. Vamos sair dessa questão de aborto e vamos falar um pouco de política partidária. Você é vice-presidente estadual do MDB e faz parte do Conselho Nacional do MDB Nacional, onde o presidente é o Baleia Rossi. Qual que é a tua atuação junto ao partido? E você acha que os partidos ainda têm a importância que tiveram há, sei lá, 20 anos atrás? Até, não por conta do... Até por conta da quantidade hoje, as pessoas... Que nem, te garanto que um monte de gente votou você deputada federal sem nem saber que partido você partido, era. Sim. As pessoas votaram na Simone, ex-prefeita, qualificada para ocupar o espaço na Câmara Federal. Se tivesse no PSDB, se tivesse no PL, muitas delas iam votar na Simone do mesmo jeito, não iam mudar o voto. Porque e aí eu estou só fazendo essa coisa para você falar um pouco da sua atuação no diretório do PMDB ou no espaço do PMDB e essa história da importância dos partidos que foram se perdendo ao longo do tempo. Primeiro, era para mim, por exemplo, quando de fato, como você colocou, era só uma legenda. Nem tudo que o partido trazia ou traz te... E não estou falando mal do PMDB, não, é geral. De partidos. Nem tudo que o partido coloca é o que te representa na totalidade, porque são muitas cabeças pensantes e cada um pensa de um jeito, de uma situação. É necessário você estar dentro de um grupo político. É importante isso. Eu penso que hoje, depois de uma polarização muito grande, os partidos começam a se reorganizar e pensar nesses blocos e pensar em grupos políticos, aí sim uma força, né, do centro, direita e esquerda, que daí a esquerda definida, o extremo direita definido e o centro que pode trabalhar, como é o caso do meu partido, que ele deixa liberdade. Eu tenho uma liberdade de trabalhar no meu partido hoje. Então, aquilo que eu entendo que é colocado como um projeto de lei federal e que eu acato, que faz parte dos meus valores, eu voto sim. Aquilo que eu entendo que não, eu voto não. E o MDB dá essa liberdade. O MDB tem um respeito por aquilo que você traz para a sua trajetória política. Então, isso é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar no MDB por conta disso. O Baleia Rossi é um presidente maravilhoso, que tem esse espaço, eu tenho um carinho enorme por ele, eu venho para o partido pelas mãos do Baleia Rossi, então ele foi muito fiel, ele tem palavra, se ele falar sim, é não, é não. Acho que isso na política a gente tem que resgatar, não só no MDB, como em todos os outros partidos, que alguns
passa-se a perna entre um candidato e o outro no meio do caminho, e aí que dá esse problema todo que a gente viveu nos últimos tempos. Então, acho que os partidos entenderam isso, que tem que estar melhor posicionado, com mais fidelidade, e trabalhar com união entre partidos, formar grupos políticos. Isso é uma força. É importante a gente reformular? É importante. É muito importante. É muito importante, sim. Porque a gente está vivenciando hoje uma guerra política de extremismo desnecessário. Desnecessário. Politização sempre teve, não, né? É desnecessário. O que não tinha era a politização raivosa que não existe pode, hoje, isso né? não pode acontecer de jeito nenhum, em nenhum lado. Onde as pessoas não conseguem dialogar, não conseguem pode. escutar os diferentes, Famílias se perdendo, pessoas deixando de se conversar. E os valores, de fato, não são levados a sério lá a gente está nos bastidores hoje. Os valores não são levados como se coloca, como se projeta. É o faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Então, dos dois pontos. Eu acho que o extremismo ele é desnecessário. Veja hoje o atual governador, Tarcísio, o quanto é ponderado, o quanto ele transita. Isso. A política é transitar, é abrir diálogo. Eu posso estar aqui, não concordar com tudo que você fala, mas nós estamos aqui. E não é. E buscar um entendimento é a política. Senão não precisasse da política. Até para você vencer essa batalha de ideias, eu digo que é importante você entender o que o outro pensa. Porque se você não entender o que o outro pensa, você nunca vai ter uma vitória ou nunca vai conseguir abrir um caminho para que as suas ideias ou a sua verdade seja acolhida. E está aberto às novidades. Por exemplo, o MDB. O Baleia agora lançou um desafio a nós, né? O Ottoni, ele veio para cá agora com o MDB, ele estava no PL, e ele vai ser pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Ottoni é do Carioca e ele é evangélico. E aí tem Simone Marchetto, católica. O que o presidente nacional faz? Olha, vamos criar um núcleo cristão. É importante. Aquilo que você falou, por exemplo, o Baleia falando comigo. É importante a política, a religião na política? É importante. Porque eu destaco valores em pautas, eu destaco valores na minha atuação. Então, pela primeira vez, o MDB cria um núcleo cristão. Então, o Ottoni é evangélico, eu católica, e a gente tem nos falado muito bem. Olha a força que isso dá. Numa pauta, quanto que a bancada evangélica hoje consegue tirar de pauta algumas questões. Eles têm força. Então, a gente tem que ser articulado para isso. E eu carrego essa bandeira católica hoje. Né? Nós temos que ter força para colocar pautas e tirar de pautas também aquilo que a gente não entende. Assim como o agro tem a força, então, é representar a nossa população, mas com diálogo, com a conversa. E outra coisa, eu vivi isso no fake news. Eu sofri muito no fake news como jornalista. Por quê? O fake news ele veio com um discurso pronto e a gente queria fazer alteração. Só que os deputados também não tinham interesse em fazer alteração. Era só sim ou não. E eu, chegando naquele momento, eu dizia o seguinte, não, para, gente. Vamos pegar esse projeto. Nós temos a força e a obrigação de trabalhar para mexer. É necessário, sim, regulamentar. Assim como rádio é regulamentada, como televisão é regulamentada. O que você responde quando falam sobre censura que esse então, projeto é uma absurdo. censura? Não, eles jogam situações e palavras e pessoas que convivem comigo, que aí eu comecei a abrir um diálogo, discutir, e aí eles começaram, não, pera um pouquinho só, eu sou jornalista, né? Então eu respondo pelo aquilo que eu falo o tempo todo, então todo mundo tem que responder. Não é para deixar na mão do governo, não é para deixar na mão do governo. Então, a nossa discussão é reescrever, trabalhar, passar madrugadas ali reescrevendo. Então, acabou. Não foi discutido de pauta, não chegou num consenso. Mas por quê? Porque os grupos organizados mostraram força. Então, é nessa organização e reorganização que os partidos têm que ter, têm que redefinir seus valores, quem de fato te representa e quem está na cabeça para poder fazer essa articulação que é necessária, mas com princípios, com valores e com diálogo. Isso é necessário. Então, como o MDB fez, a religião é importante? Então vamos aprender. Onde que é importante? No meu partido se dividiu. Né? Nós fizemos a coleta de assinaturas para um projeto de lei que é o Nascituro. O Nascituro, ele acaba com o que é hoje no país em relação ao aborto. E nada pode mais. Então, nós colhemos assinaturas.
Então, eu e o Ottoni, por exemplo, estamos juntos nessa. Agora, alguns, nosso partido, não. Só que o não é dado só por não sabe o porquê. Então, a gente tem que começar a buscar a razão, onde começa, aonde nasce aquela discussão, quais são os interesses que estão por volta disso tudo. Então, é nesse sentido que eu acho que é importante, sim, esse fortalecimento de grupos políticos com valores e pautar em quem hoje está direcionando. Isso. Quem é o presidente daquele partido hoje? Como é que ele leva? Porque, enfim, tem alguns presidentes que têm uma pauta de partido e trabalha nos bastidores. Diferente. Você sabe bem disso. Bem diferente. Então, assim, eu acho que essa transparência... Joga para a torcida diferente do que como age nos bastidores. Exatamente. Isso não pode acontecer. Bom, a gente está próximo do final. Nós falamos da Simone Marchetto, prefeita, deputada, religiosa, liderança partidária. Agora vamos falar de família. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Um Riad, 26 anos, um menino, e a Manuele, fez 12 aninhos agora, Manu. 12 anos. Porque a nossa vida, muitas vezes, não tem um horário normal. É tenso. Da vida do cotidiano das pessoas, né? E as pessoas, muitas vezes, acham que a gente trabalha pouco, mas é de noite. Muitas vezes é jantar. Mas o jantar não é uma coisa de festa, é uma coisa de articulação, faz parte do nosso... Faz parte do dia a dia dos políticos. Muitas vezes de manhã as agendas são propostas para se organizar ao longo do dia, porque as reuniões muitas vezes acontecem da hora do almoço para cima. E a família acaba, né? Onde encaixa a família? Como você faz para conciliar família e seu mandato? É dificílimo, é muito difícil. É a parte mais doída, é de sacrifício. Primeiro, eles entenderem e estarem no projeto, né? Porque se eles não nos abençoarem, então não acontece. Não dá. Não dá, né? Não dá. Eu não posso fazer propaganda, né? Mas eu tenho um marido maravilhoso, que ele me dá esse suporte, família, né? O meu filho já está mais adulto, já está, né? Já está encaminhado, mas partilha comigo. Agora, a Manu tem 12 aninhos. Ela nasceu já na política, já vem de prefeita, ela começa a entender. É mais fácil? Acho que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil. Porque ela não viveu outra situação. Apesar que no jornalismo, o meu filho brinca que ele tinha seus 12 anos, eu nunca vou esquecer disso. Eu estava cobrindo eleições na TV e ele ligou para a redação, bravo, e ele falou assim, pergunta para minha mãe se ela quer que mande o colchão para ela, porque eu ficava na TV também o tempo todo para dar conta. O meu tem 10 anos. Então... Ele participou de boa parte de tudo que eu fiz, porque estou mais de 30 em gestão pública, mais de 30 na política. E às vezes ele faz questão de participar, mas dá os 10 minutos, às vezes lança. Cadê meu pai que não chega em casa? Ainda dá umas cobradas, sabe? Principalmente quando fica meio nervoso. Você não sabe o que eu fiz também hoje, sabe? Dá umas cobradas, mas... mas no meu caso eu sou mãe, né? E menina, né? Verdade. Então a gente está assim, quando nós estamos juntas, a gente está muito junta. E a Manu, graças a Deus, ela entende e eu deixo ela participar bastante, dando opinião. Tem o cansaço. O dia feliz da minha filha é o dia que eu não vou pra rua, que eu fico em casa. Para ela o dia todo. O dia do aniversário dela. E quando você fica em casa, você faz o quê? Tem um hobby? Faz Olha, churrasco? O marido cozinha? gosta. O marido não cozinho nada, não sei fazer nada. Eu gosto de ouvir música com ela, a gente vai fazer caminhada, ela gosta de jogar vôlei, vai bater uma bolinha e piscina, né? Mas assim, eu sou agitada o tempo todo, não dá para ficar sem fazer muita coisa. Agora, a Manu, eu posso estar errada, mas ela tem um viés político. A lei Taylor Swift é dela. É dela? É dela. Ela que me ligou brava, porque ela estava querendo comprar o convite, não comprou até hoje, não vai no show. E ela me ligou, faz alguma coisa, você não é deputada federal. Agora também ela não pode mais comprar com cambista, né? Não pode Agora comprar. Ela não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque eu vou levar ela na porta para ela ouvir o áudio só e ficar feliz e ver o movimento. Mas assim, ela me ligou brava cedo, eu já estava chegando na Câmara. Mamãe...
A gente está querendo comprar convite. O que são esses cambistas? Eu não sabia nem o que era cambista. O que são esses cambistas? Como que eles vendem? Que horror! Acaba com isso! Faz alguma coisa! Aí que eu falei, pera um pouquinho só. Como é que tá a lei do cambismo hoje? Aí o que eu fui ver que tá muito atrasada. E aí ela me despertou. Então ela me cobra, ela é participativa, entende? Então, assim, graças a Deus, é uma família unida e que entende isso. E porque se não fosse assim... Quais os valores que você passa para ela da política, da vida? Olha, ela... porque o outro já tem 26 anos, se passou, passou, não passou. Não, mas ele, graças a Deus, é uma benção. Eu falo com a Manu, tem uma, acho que é Sofia, o nome do desenho animado, que é uma princesinha. E eu assisti a televisão com a Manu, que a Sofia era uma princesa, um desenho dela, tem um episódio dela, em que ela vive numa cidade que está todo mundo triste, está apagada, está escura, as pessoas não se cumprimentam, o mal está prevalecendo. E a princesa Sofia, ela é muito sorridente, o sorriso dela muda e transforma aonde ela vai. E ela está com uma amiguinha e ela vai passando pela cidade e ela vai desejando, e como ela é princesa, ela tem poder. Então, ela coloca flores nas janelas, ela coloca um chafariz na frente da cidade, ela deixa aquela cidade perfeita. Então, eu digo para a Manu isso, filha, pense que nós somos uma princesinha Sofia. E o que a gente puder levar com o nosso sorriso, com o nosso trabalho, alegria para as pessoas e devolver esperança para as pessoas, esse é o nosso caminho. Então, isso registrou muito na nossa vida. Então, é isso que a gente leva. Mamãe, eu sou uma princesa? Você é uma princesa, filha. Você me ajuda a ajudar as pessoas. E ela traz demanda. E eu não ouvi a minha filha um dia e me arrependo até hoje. Um dia ela disse assim para mim, eu era prefeita. Mamãe, eu queria que você fizesse 2 coisas. Aí eu falei, o quê, filha? A primeira, que a água, ela tinha, na época, eu estava no primeiro mandato. Ixi. Não sei dizer, 7, 8 anos. Com 4 aninhos, 6 anos, 7 anos. Ela falou, mamãe, eu queria 2 coisas. Por que você não dá água de graça para todo mundo, tem que pagar pela água? Se a água é da natureza, você não pode cobrar água. Eu tive que levar ela lá em Itapetininga, essa besta. Eu tive que levar ela para conhecer o tratamento da água, porque pagar a água, porque ela era inconformada que se cobra água. Que não era só abrir a torneira e a água... Que ela acha um absurdo pagar pela água, né? Então, aí eu tive que explicar que tem gás, tratamento, aquela coisa toda. E o segundo, assim, você acredita que ela falou para mim? Você tem que dar absorvente para as meninas. E o absorvente, Manu, passou. Eu falei, imagina, Manu, absorvente de graça. Ela olha... Se eu tivesse respeitado visão, ela, né? Nós todo mundo... do Estado depois, pois né? é. E eu nem... E é um negócio que eu também nunca imaginei na minha vida. Eu nunca na minha vida. Eu tô sendo sincera. E ela me cobrou isso. Eu falei, filha... Por isso, quando ela falou do cambismo, eu falei, opa, Manu falou, eu vou procurar. E ela... Por quê? Porque às vezes eles estão fora da bolha e estão num meio diferente que o nosso. Eu perguntei pra ela depois, filha, por que você pensou nisso? Ela falou, mamãe, porque as meninas, elas têm medo de... Quando isso vai acontecer, de passar vergonha na escola. E se tiver de graça, a gente pega escondido, assim, pega... O de graça para ela era, tá disponível ali, tá na escola, não precisa contar para ninguém, não precisa pedir para comprar. Pode começar, Manu, 18 anos, vereadora Itapetininga. Pode começar a campanha. Manu é fera, ela tem umas pautas muito boas. Meu filho também. É o feeling do dia a dia, né? Uma né? sensibilidade que eu não sei de onde vem, porque eu tenho 50 anos, vou falar por mim, né? Não tinha essa sensibilidade. Pra mim era jogar bola. Não. Tinha. Meu filho, às vezes eu passo na rua, ele tem uma sensibilidade. Por que tá morando? Por que não tirou? Pô, não é mais fácil fazer isso? Por que vocês não fazem? Ele fica me cobrando de coisas que muitas vezes eu falo assim, pô, ele não escutou em casa, sabe? Sim, sabe qual foi outro projeto da Manu? Que ela é madrinha hoje desse projeto, lá em Itapetininga. Nós temos uma organização lá, o IPA, que é, né? Cuida de animais de rua. E ela falou, sabe aquela campanha que nós temos do Poder Judiciário, quando faz o apadrinhamento de crianças e jovens, para ficar nas famílias, isso, né? E ela um dia falou assim, mamãe, por que a gente não faz apadrinhamento de cão e gato? Você não deixa trazer para casa, mas eu posso ajudar, posso levar ração, posso levar uma mensalidade, ajudar esse cão e esse gato na cidade. Aí eu levei a ideia para as minhas da UIPA e ela fez o apadrinhamento de cães e gatos. Sensibilidade. Para encerrar, como Simeone Marchetto avalia o mandato dela e porque vai ficar falando para mim que vai ficar parada, não vai ficar parada.
você não é política nem mulher de ficar parada. Você já provou isso. Como você se vê daqui 5 anos, 10 anos na política? Olha, assim, primeiro assim, o avaliar ainda é muito recente, né? Mas eu creio que o fato de ter um projeto de lei aprovado com 8 meses de mandato, eu estou muito feliz. Eu gosto do que eu faço. Eu trabalho de verdade, eu acordo cedo. Quando às vezes a Câmara está ainda começando a funcionar, eu estou lá com os funcionários para conhecer um por um, para andar, para correr. Então, acho assim, o fato de estar ali presente, de conversar com pessoas, eu me permito de circular por todos os caminhos para poder entender e estar perto. Isso eu gosto de fazer, eu gosto. Então, assim, nesse sentido, eu avalio que eu estou caminhando, não estou parada, né? Essas entregas que nós já conseguimos. 2 projetos, um de regime de urgência e o outro já pautado, já indo para o Senado. Então, eu estou feliz, estou muito feliz. Agora, o futuro, eu ainda não... Assim, eu estou curtindo muito como deputada federal. Eu estou gostando muito de ser deputada federal. Eu penso que eu queria chegar num momento, não sei se é federal isso ou não, mas assim, quando você tem as cidades da região que você trabalha, do estado, e você... eu queria conseguir, eu não sei em que mandato, em como... Mas é aquilo que eu falei, nós temos muitos projetos no nosso país, nós temos muitas leis, mas eu queria ajudar um dia o meu país a olhar do alto esses projetos e ver a parte funcional de tudo isso. Olha, isso funciona. Então vamos... Puxar esses aqui. É o arroz com feijão que tem que funcionar direito. Muitos incrementos que não vai mudar, é só mas não é só para jogar na galera, para jogar para a galera? Só para jogar para a galera. Então, eu queria, de fato, me colocar à disposição do nosso país. Queria que os projetos fossem mais executivos. Exatamente. Executar mais. E dá para fazer. Dá para fazer. Dá para fazer. Ter uma organização melhor daquilo que nós temos de leis existentes, de recursos, de ministérios, mas... tem muita gordura, sabe? Tira a gordura e vamos fazer a coisa na prática acontecer, ter entrega, entregar mais, seja como federal, seja no executivo, seja auxiliando o executivo, eu não sei como, mas eu vou trabalhar para isso, para entregar, para o Brasil entender que nós temos esperança, que dá para fazer, que pode acontecer, mas sendo menos, com mais gestão, Na próxima eleição, Simone Marchetto, reeleição ou pensar em construir um caminho diferente? Não, hoje eu penso na reeleição. Vamos trabalhar para ser reeleita. Senadora, governador, para depois. Vamos deixar o fluxo, mas hoje é para reeleição. Simone, obrigado por ter aceito o convite. Eu adorei a entrevista. Foi sensacional. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Estar com você é sempre uma aula e espero a sua avaliação depois, viu? Porque a sua avaliação é importante. Vamos ver se a gente conseguiu o voto do Felipe, né? Felipe, responde para mim, Felipe. Você vai votar em mim? Ainda é muito cedo. Dá um like, Felipe. Eu quero que o Felipe comece a me seguir. Pronto, já consegui parte disso. Obrigado para você que nos acompanha. No episódio de hoje, entrevistamos a deputada de fé, Simone Marchetto, liderança do MDB, com um futuro brilhante pela frente. E você, não se esqueça, nos siga nas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal. Forte abraço e até o próximo episódio.